Então, olha, estávamos aqui falando lá das mulheres, depois eu vou colocar esse livro aqui ah, lá na pasta. Só para vocês saberem, eu também tentei procurar por essa Union School de Vendas para Mulheres, né, que é dessa mulher aqui, ó. Eu não consegui encontrar nada muito aprofundado, tá? Essas pesquisas para essas coisas antigas, elas demandam muita paciência, muito tempo. Eu canso de vir à noite pesquisando, eu adoro, né, também isso, por sorte. Ah, então, procurar de onde é que vem, quem foi que fez, dá trabalho, né? Então, nada do que está aqui vocês não teriam acesso, né? Vocês têm um livro aí, podem também procurar e até recomendo que vocês busquem esses livros todos, vocês vão achar na íntegra. Esses livros antigos estão todos na íntegra na internet, tá? E o marketing, galera? Falamos da galera prática, né? Estamos ali entre 1850 já para 1900 e pouco, né? Pouquinho. Continuou bombando lá os práticos. Eu vou responder o que o Rony, se eu não me engano, tinha perguntado, o Rony ou o João, se ainda continua essa coisa hoje. E o marketing, né? A gente, pessoal, a corrente principal de pensamento, que é uma corrente americana, e aí pronto, né? Tem decolonialismo, tem toda a questão lá da Guerra Fria, que eu vou falar muito brevemente aqui, e também tem muito pouca propriedade para me aprofundar nesses temas, mas a corrente principal do nosso marketing é o marketing norte-americano, né, que nasceu lá. Tá? Então, quando o marketing, como a gente conhece hoje, nasceu, e ele foi formalizado como uma disciplina, né, do conhecimento acadêmico, como uma ciência ainda não, mas como uma disciplina acadêmica, tá? Foi em 1902, com esse curso aqui, tá? Eu traduzido em inglês, né? E você vê, tá, que o curso tem a palavra distribuição no nome. Não tinha nem a palavra marketing no título e na ementa, né, no programa da disciplina. Não tinha a palavra marketing. Mas os historiadores intelectuais de marketing já entendem que era um curso perfeitamente de marketing. Curiosamente, o que rolou foi o seguinte. A galera da economia, tá? Só para colocar em contexto, pessoal, em 1900, para colocar aqui uma certa coisa, tinha um pouco mais de 100 anos que o Adam Smith tinha proposto, em 1776, proposto o pensamento econômico liberal, que é o que a gente usa basicamente até hoje, no capitalismo, etc. Né? 1776. Então, a economia nessa época, 1900, e antes disso um pouco, né? Os caras que estudavam, eles estavam preocupados em políticas econômicas públicas, como, por exemplo, a economia do país. Tá? A gente tem que exportar mais, quanto é que a gente importa, os produtos principais e tal, vamos acumular. Antes do Adam Smith era acumulação de metal ainda, né? O mercantilismo. Então era um momento que a economia estava num foco muito diferente do que é hoje. Uma galera da economia começou a estudar a problemática de... Calma aí, bicho. Tá bom, a gente está vendo aqui que a exportação de maçã é importante para os Estados Unidos. Mas uma maçã, quando sai lá da fazenda do seu Manuel, lá de Nova York, e essa fazenda ela vira uma torta de maçã na fazenda de algodão lá do Oklahoma, o que acontece nesse percurso? Quem é que está envolvido? Né? Como é que se transporta? Como é que chega? Como é que vende lá em atacado, né, para o grossista, depois para o retalho, o consumidor? Isso começou a chamar a atenção de uma galera. Então, esse pessoal, e aí o marketing nasceu por conta da distribuição de produto. Como é que eu faço para levar um produto de um lugar para o outro? Porra, o cara está nos Estados Unidos, dimensão continental. Né? Começou a bombar ali trem. Em muito lugar andava de cavalo e carroça ainda. Tá? E o cara estava preocupado, como é que eu levo, como é que eu armazeno o produto? Isso foi tão importante para o nascimento do marketing que durante muito tempo, nessa época aí, o marketing ele era sinônimo de distribuição. Então, você tinha curso que era problemas de distribuição, que eram problemas de marketing, da distribuição de marketing. Começou a partir daí, com a distribuição com a área de economia. Show! Né? A palavra marketing, como a gente conhece hoje,
ela provavelmente porque não tem consenso em relação a isso, mas provavelmente, como a gente usa hoje, vem em 1911 com o Butler. Eu também tenho o livro, né? Também essa capinha com esse símbolo vai ser também uma coleção que você vai encontrar na Amazon de livros antigos também, tá? Esse livro chama Métodos de Marketing, Marketing Métodos, do Ralph Starr Butler, né? Um dos pais, um dos pioneiros, um dos avós, né, do marketing. Esse livro aqui é de 1914, só que ele é uma compilação de textos que o Butler fez antes e publicou antes, depois ele colocou num livro, e é isso aqui. O Butler, ele foi um cara muito importante para marketing. Ele não só deve ter usado a palavra como marketing pela primeira vez, porque antes marketing era um verbo, tá? Era um verbo. Então, você vai ter livro, por exemplo, falando dicas para a dona de casa. Era muito comum nessa época. Dicas para a dona de casa. Né? Aí uma das dicas, um dos capítulos era marketing, que é tipo comprar no mercado, fazer mercado. Isso que era marketing. Era comercializar. Algodão, né? Como está aqui embaixo. Ó. Esse exemplo aqui, esse exemplo e esse exemplo. Folha de tabaco, cultura, cura, marketing e manufatura. Marketing é como comercializar aquilo. E o Butler usou marketing como um substantivo, como a gente conhece hoje. Só que o Butler teve uma outra contribuição brutal. Ele foi o camarada que começou a tentar encaixar o marketing como algo gerencial dentro de uma empresa. O Butler, como vários outros, tá? Pioneiros de marketing, às vezes para o bem, às vezes para o mal, em geral para os dois, coisas legais, mas que deram cagada, tipo lá o Oppenheimer, né? Ou Einstein, né? O Butler, ele também era publicitário, né? Ele era da Procter & Gamble, que tem várias outras personalidades na história do marketing também. Então, o Butler, ele foi um cara muito importante porque ele ajudou a colocar o marketing como algo para ajudar na gestão da empresa e ele que começou a discussão dos ingredientes. Olha, a gente cuida de distribuição, de venda, de publicidade, era separado, tá? Produto. Então, o marketing, galera, quando nasceu lá com a visão do Butler gerencial, era uma coisa alucinante, porque era a gente de marketing que decidia as questões ligadas aos diversos P's. Produto, preço, prazo e promoção. Era no marketing que fazia isso. Hoje em dia não é mais. Né? Hoje em dia quem faz isso aí são outras pessoas. O marketing faz parte de promoção ainda por cima. Tá? Legal. Depois, aí já falei isso aqui, né? Então pronto, já falei a questão do gerencial dos 4Ps, já matei esses 2 pontos aqui. Show. Tá? Quando a gente reconhece que lá em 1902, tá, o Jones fez o primeiro curso de marketing, a partir daí a gente começa o que a gente chama de pensamento de marketing. Quando eu não tinha o marketing sendo pensado de maneira formal, academicamente, como uma área de conhecimento, eu só tinha as práticas de marketing. E aí o que rola, galera? Quando começa a disciplina de marketing, aí aquela separação que a gente estava falando dos 2 mundos começou a ficar muito mais clara, né? Eu tinha lá os gurus, não era guru não, tá? Essa galera não era safada, exceto lá o nosso amigo Claude Hopkins e um ou outro, né? Eram práticos, né? Eram pessoas que, né? Como que eu faço, né? Olha só como é que dá certo para mim. E aí o cara, como também se faz hoje lá no vídeo de venda de 6 em 7, aí o cara falava, olha, se deu certo para mim, também dá certo para você. Qualquer um pode ser vendedor. Basta seguir esses 7 passos para poder vender mais. Era igual. Tá? Só que a disciplina vai crescendo. Opa, desculpa que eu errei aqui o local. Vai crescendo numa outra linha e vai evoluindo muito mais. Porque os caras não ficam só aprendendo com tentativa e erro. E na base de quem grita mais alto. Os caras começam a colocar ciência por trás da coisa. Tá? Então, o marketing melhora muito a partir daí, obviamente. Tá? E outra, o marketing ele não só nasce da economia à ciência de marketing, como as práticas de marketing já tinha psicologia envolvida, já tinha geografia, isso foi até uma chamada de atenção que a Ana me deu em certa altura, e eu fui procurar estudar, e era isso mesmo. Né? Por que geografia, galera? Porque eu, nos Estados Unidos, quando eu começo a querer vender numa amplitude nacional, com o território que eles têm,
eu tinha que entender, por exemplo, aonde que tem pessoas com certa capacidade financeira para valer a pena eu abrir o meu açougue, né? Então, eu tinha que entender de geografia, estatística, etc, etc. O interessante aqui, galera, né, e eu vou colocar aqui uma espécie de resumo para vocês poderem dar uma lida enquanto eu falo aqui esse fechamento dessa parte, né? O interessante é que a área de marketing, ela ganha muito por, desde o seu nascimento, ela já ser interdisciplinar, né? Com psicologia, com estatística, com venda, com geografia. Aí, um pouquinho mais para frente, aí você tem, por conta de pesquisa, de marketing, né? Matemática, antropologia mais à frente um pouco, sociologia mais à frente um pouco. Então, é uma área que tem essas vantagens, que é muito legal a gente poder pegar um pouco ali de outras áreas para poder melhorar e evoluir, mas também é uma das fontes de problema que fazem com que a gente tenha tanta crise de identidade, né? Então, o marketing, como ele é uma ciência aplicada e cheio de mistura, dá mais espaço para qualquer Zé Mané da esquina falar que também faz e vende e sair fazendo cagada por aí, né? Não é qualquer um que fala, eu também faço cirurgia. Ninguém fala isso. Eu faço cirurgia. Ou às vezes aparece um louco aí que é preso no dia seguinte. Eu também faço pesquisa sobre biologia espacial. Ninguém faz isso, bicho. Eu também consigo dar pitaco em fórmula matemática. Não em marketing o pessoal faz. Tá? E isso ajuda a nossa fragilidade a acontecer, obviamente. Tá? Então, galera, até a década de 50, e é óbvio que eu tenho que passar aqui alguns pontos mais rapidamente, eu não falei, por exemplo, 20, 30, o nascimento da pesquisa de marketing com uma mulher muito importante também, a Pauline Arnold. Não falei da década de 40, nascimento de comportamento do consumidor, muito respaldado pela psicologia, obviamente, o que deu problema em certa época. Em certa época houve uma discussão de, galera, vamos parar aqui, vamos discutir o que é marketing e o que é psicologia, porque não pode ser as duas coisas juntas. E isso ajudou também o marketing a criar um próprio caminho, a psicologia com a psicologia social, criar o caminho dela também, o que é muito importante, obviamente, mas já estava complicado para o marketing. Legal. Aí vamos agora pular, então. 50 e 60, de maneira muito resumida, obviamente. A gente tem ali na década de 50, né, já começando em 50, o Peter Drucker, que muitos de vocês conhecem. O Peter Drucker, ele falou coisas que são muito úteis para nós mostrarmos o valor do marketing dentro da empresa, né? Ele é um cara de gestão, de administração. Por exemplo, ele disse que toda empresa, em primeiro lugar, é uma empresa de marketing. Aí depois ela vende parafuso, ou avião, ou caneca de vidro. Em primeiro lugar, ela trabalha com marketing. Drucker falou isso. A outra coisa que o Drucker falou é que as empresas elas só devem investir em duas coisas: marketing e inovação. O resto tudo é desperdício. Então, ele falou coisas importantes para marketing, mas ele abriu a porta para a desgraça dos gurus. E por que isso? Porque o Drucker, economista, muito bem formado, várias qualidades, ele falava mentira para cacete. Desculpa aqui o palavrão, me perdoe. Ele falava muita mentira, tem artigos sobre isso. Ele exagerava muita coisa. Ele ia lá fazer uma consultoria, por exemplo, para British Petroleum, e depois ele dava uma palestra falando que qualquer padaria podia fazer aquele mesmo troço da British Petroleum. Então, por um lado, ele teve um aspecto de ajudar a popularizar o marketing, que depois quem assumiu esse papel e mandou bem, logo na sequência, foi o Kotler, tá? Com essas diversas conquistas e marcos aí dele. Mas o Drucker, ele acabou abrindo muito esse troço de qualquer um pode fazer, ou então é simples. Se a Disney faz, eu também coloco numa embalagem aqui para que você também possa fazer. Aí isso não é legal. Não é bacana. Então, ele tem muitas críticas importantes a serem feitas sobre o papel dele. Vem na sequência o Kotler, tá? O Kotler também é economista pelo MIT, né? Então, obviamente, um gênio também. E o Kotler, ele faz em 67, lá nos Estados Unidos, ele lança o tal Administração de Marketing, aquele livro que eu mostrei para vocês, que existe até hoje e que é o livro que o mundo inteiro dentro de marketing conhece. Muito importante, muito bacana. É óbvio que ele não previa, nem foi intencional,
mas o marketing acabou virando sinônimo daquilo que basicamente lá os 4Ps, o que é um problema para o marketing hoje. Tá? E o Kotler contribuiu em uma série de outras formas, inclusive, vale dizer, colocando a questão do marketing para áreas não comerciais. O marketing para o setor público, marketing eleitoral, marketing político, marketing para organizações de caridade, terceiro setor e por aí vai. Foi o marketing que comprou, foi o Kotler que comprou essa briga e conseguiu vencer em 69. Eu posso passar também esse artigo para vocês, que foi um artigo muito marcante, chamado Ampliando o Conceito de Marketing, mostrando que o marketing, no momento que a gente resgata aqui o marketing, colocado no microscópio muito potente, a coisa mais basal dele é a relação de troca, ele fala então que o marketing deveria tratar de outras trocas, e não só a troca monetária. E aí ele abre o caminho para toda essa área que hoje em dia, claro, é uma coisa tão comum para diversos de nós. Vocês vão ter os slides, eu acho que no segundo que eu terminar aqui. Eu só falei que o André perguntou, vocês vão ter tudo sempre. Tá? É que as aulas ao vivo, para dar aquela sensação ali de pegar vocês de surpresa, eu não coloco antes no ar, eu coloco depois. Mas, obviamente, vocês vão ter tudo isso, tudo. Tá? Legal. Olha só que outra coisa importante, pessoal. O marketing, depois, quando começa a Guerra Fria, os Estados Unidos, eles implementam uma política, disputando com a União Soviética, estavam os dois disputando quem ia influenciar outros países no pós-guerra. E os Estados Unidos liberou muito dinheiro para poder se aproximar, vamos dizer assim, de outros países. Um dos países contemplados foi o Brasil, nesse programa. E quando o Brasil foi contemplado, em uma das atividades ligadas a esse financiamento foi aprender marketing. Então, alguns professores da FGV, no Rio de Janeiro, ligado, obviamente, à ditadura militar, só para lembrar aqui, me perdoe quem não sabia disso, estão lá os militares da FGV no Brasil, eles mandaram professores para os Estados Unidos para aprender e professores para poder vir para o Brasil para dar aula. As primeiras aulas eram dadas em inglês, na FGV, e foi traduzido no primeiro momento como mercadologia, não como marketing. E aí também tem toda uma historinha legal para se contar. Então, o marketing no Brasil, ele nasceu em 1954, por conta desse estímulo dos Estados Unidos, na FGV, e o grande pai do marketing no Brasil é um cara chamado Raymar Richards. Sabem quem é esse cara? Vocês não devem conhecer ele, mas vocês conhecem o irmão dele. O irmão dele é versão brasileira Herbert Richards, que faz as dublagens no Brasil, que faz as dublagens de filme no Brasil. Então, o Herbert Richards é irmão do pai do marketing no Brasil, Raymar Richards. Tá? Na Europa foi um pouco diferente, foi o marketing americano também, mas aí foi também similar o início do marketing em Portugal e em outros países, que foi quando começou a se abrir para o estrangeiro e trazer empresas multinacionais. Então, Portugal também tinha uma ditadura salazarista, vocês sabem disso, e na época do Salazar era proibido sequer usar palavras estrangeiras. Então, quando veio para Portugal, não veio como marketing também e demorou um pouco a evoluir por conta, inclusive, dessas restrições. Tá? Muito bem. Legal, vamos seguir aqui. Década de 70 e 80. Tá? Nessa época, também tem um monte de coisa importante. Aí, cara, a área de gestão aí foi guruzada só. A área de gestão tem problema com guru muito antes da área de marketing. Tá? Então, esses caras, como o Peter Drucker, continuava, o Peter Senge e o Tom Peters, também eram caras bons, pessoas, bons profissionais, mas que ainda baixaram um pouquinho mais o nível. O Tom Peters, ele tem um livro muito conhecido de 85, chamado Em Busca da Excelência, In Search of Excellence, que na época vinha um livro e uma fita VHS de case. Eu sei disso porque eu assistia quando era criança, o meu pai preparando aula. E nessa fita, basicamente é isso. Ele pega lá cases da 3M, IBM, Disney e mostra como é que você, empresário pequeno, também consegue ser uma Disney, basta querer. Aquela história de meritocracia que, para mim, é uma história um tanto quanto falida. E pronto, era isso. Então, você também pode ser a Disney, basta querer. Você não é porque você nasceu aí na merda, não é porque você não teve instrução ou porque você é de uma minoria das diversas possibilidades que existem. Não, é porque você não trabalha, porque você não leva a sério, etc, etc.
a ponto do Primo Rico, no Brasil, ele, inclusive, recomendar que as pessoas que estão com mais dificuldade, elas deviam parar de se divertir e dormir menos para poder ralar, trabalhar, e aí elas vão conseguir o sucesso que elas querem, né? Já que não vale tanto a pena assim para quem é pobre se divertir, ou mesmo dormir. Você tem que trabalhar o tempo inteiro, porque meritocracia existe, e você vai conseguir ser empresário e vencer na vida. Bom, então, isso era muito da área de gestão na altura. É claro que na área de marketing, computador, caixa automático, né? Lá no banco, telefone, isso tudo ajudou muito o marketing também, né? E outras tantas tecnologias na altura. Aí melhorou tudo, melhorou o cinema, né? As revistas, mais segmentadas, etc, etc. E é uma área brilhante para marketing de serviços. Eu, infelizmente, não vou conseguir passar para vocês aqui tudo aí de marketing de serviços, ou o que são esses conceitos, mas nós vamos falar de todos eles ao longo do curso. E as datas que eu coloquei são datas normalmente de artigos. Tem um caso aí que é livro, e é óbvio que depois, quem quiser mandar para mim, Nino, eu quero ler ali quando o Barry criou o termo marketing interno, porque até hoje eu acreditava que existia uma coisa chamada endomarketing, né? Então, eu quero ler sobre isso. Eu posso te passar, depois você me pede. Show de bola! Né? Aí aqui essa curiosidade aqui, olha, primeiro curso de marketing em Portugal, lá no IPAM, onde eu dou aula, em 84 só, galera. Recente, né? Agora, vai fazendo que vem 40 anos o IPAM. Olha só como é que é novo. Então, galera, estamos falando isso aqui, basicamente, do marketing nos Estados Unidos e dessa influência norte-americana. E eu não estou querendo fazer nenhum discurso aqui de vai para Cuba, comunista, não. Né? É porque no marketing existe essa problemática, existe essa discussão de que o marketing, ele, como a nossa área, lá um dos primeiros slides, eu falava que o marketing é um agente, né, cara, mais orgânico, que faz parte de um ecossistema. Ele influencia e é influenciado por outras forças na sociedade como um todo. Então, claro que o marketing ele nasce e evolui de maneira diferente em diversas sociedades diferentes. O marketing na China, por exemplo, ele tem um nascimento e uma configuração diferente dos Estados Unidos, ou mesmo do Brasil, ou da Suécia, e por aí vai. Então, tem uma galera na área de marketing que acha que o marketing nasceu na Inglaterra e talvez até na Alemanha, antes do marketing. Tá? O pensamento econômico nasceu antes desses dois lugares, por exemplo, e a psicologia também, na Alemanha, vale dizer. Show de bola. Galera, agora, só ladeira abaixo. Porque quando a gente começa a entrar nos anos 2000, internet, aí eu entro numa fase do guru celebridade, do CEO, presidente, executivo, celebridade. E aqui são meros 3 exemplos. Né? Eu começo a fazer com que eu tenha a tal espetacularização da sociedade. Isso é tratado, inclusive, fora de marketing, né? Ou em comportamento organizacional, ou em sociologia. A espetacularização de tudo, e a internet só promoveu isso. Então, não bastava eu ter uma empresa bem-sucedida, eu tenho que aparecer, aí dá aquelas palestras lá, que a gente lembra muito aquela noção também dos Estados Unidos, né, do cara, olha, rasgando dinheiro, vamos vencer, todo mundo, vamos, você quer vencer na vida? Aquela coisa toda e tal. E, obviamente, os eventos atualmente, de alguns desses pseudoprofissionais, que em algum momento até trataram de marketing digital, alguma coisa assim, vamos tirar o chapéu, né, cara? São eventos maravilhosos. Quem já teve a oportunidade de ir ao vivo, num exemplo desses caras que prometem a riqueza fácil, galera, é como se estivesse na Disneylândia. Tudo bem que o cara ele fala meia hora, ele faz agitação de torcida e fala de si, e a outra meia hora é vendendo para que você compre o próximo evento, né, presencial e tal. Conteúdo é zero, né? Zero, 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 zero. É porque a gente está nessa época, né? A gente está na época de que tudo é um grande espetáculo, né? E o marketing, obviamente, ele é vítima em certas ocasiões, mas o marketing é muito culpado disso, muito, muito, muito culpado dessa e de outras desgraças que a gente vê no planeta, e óbvio que a internet só amplifica e piora tudo isso. Né? Eu estou pintando aqui um cenário realmente muito complicado, chato, feio, ruim, perigoso, triste para o marketing. Por quê?
Porque quando a gente vai trabalhar com marketing, galera, é isso aí que pensam, né? E olha que se o pessoal pensasse que marketing é igual a vendas, ainda seria até melhor. Só que o pessoal de vendas não deixa, né? E vocês falaram sobre isso aqui, no início da aula, naquela discussão nossa. Ou seja, o cara que está lá do outro lado, para pagar a gente, para contratar, não entende disso. Todo mundo é homem de ferro, é super-homem, ou tem o discurso de super-homem. Se todo mundo é igual, então vamos no mais barato. É por isso, majoritariamente, que na minha percepção, de acordo com o que eu tenho lido e estudado, o comercial é superior ao marketing. O marketing está preocupado em fazer festinha bonitinha no Instagram, ganhar like no TikTok e fazer, sei lá, e aquelas coisas de, como é que chama? React e coisinha bonitinha. E o comercial, o fulano do marketing, você fica brincando de internet aí, fazendo React, fazendo TikTok, porque quem traz dinheiro é o comercial, né? São esses caras aqui que ganham bônus. O marketing não ganha bônus. Alguém aqui de marketing ganha bônus? Raríssimo. Você não ganha bônus. Quem ganha bônus é ele. Quem conhece o cliente é ele. Quem vende é ele. Quem está no campo de batalha é ele. Ele é o cara mais importante, né? Então, você, marketing, você é estagiário dele. Você faz o PowerPoint para ele, você fica aí feito um desesperado, né? Na tal lead dependência, né? Lead dependência, né, vem de... Isso aqui é Nino, tá? Nino 2021. Lead, né? De lead, a lead dependência. As empresas hoje, e aí é ruim para o comercial isso, viu, cara? Porque os caras estão se acostumando com marketing. Você tem que trazer aí milhares e milhares de leads, e aí o meu comercial, tomando suquinho de laranja, sentado na praia, clicando no botão, que é o que eles querem, né? Na maior parte das vezes, vai vender. Aí a empresa, em certo ponto, já cansei de pegar cliente assim, vocês também já trabalharam com empresa assim, certamente. A empresa, ela não começa, ela para de pensar em aumentar o meu ticket em tanto, a minha venda em tanto. Não. A meta dela começa a ser, porra, só trouxemos 50 mil leads esse mês, temos que trazer 70. Assim, cara, mas por que eu tenho que ter 70 mil? Porque se você me fala que você quer 5 clientes novos, se eu te trouxer 5 leads, os 5 converterem, bati a tua meta. Então, tu quer 5 mil clientes, tu quer 5 clientes novos ou quer 1.000 dinheiros novos, ou você quer 70 mil leads? E as empresas estão ficando lead dependentes por conta disso. Tá complicada a coisa para a gente. Diga lá, Mutimba. Tá no mudo, irmão. Mestre, eu estava hoje a discutir com o Faganelli e com a Cássia essa questão, até porque cá em Moçambique as empresas ainda são muito orientadas a vendas. Independentemente do setor, a área de vendas é sempre muito mais beneficiada. Eu tenho a graça, né, de trabalhar na área comercial e vê-se muito isso. O que acontece a pessoa de vendas é que tem um carro para ir para o cliente, a pessoa de vendas é que tem um budget lá para fazer um cafezinho com o cliente, a pessoa de vendas é que tem comissão de vendas e tudo isso, enquanto a pessoa de marketing, quando trabalha no marketing, tem que ser um faz-tudo, tem que ser a pessoa que faz as redes sociais, que faz design, que faz copywriting, que faz o PowerPoint, e é uma série de coisas que muitas vezes acabamos percebendo que o marketing em si não tem muito peso. Só quando se está numa situação em que um Eugênio sabe vender, está ali com o cliente e tudo mais, ao mesmo tempo entende de marketing para fazer propostas em termos de uma visão clara de marketing e que realmente dá resultados. Se for por e-mail marketing, se for por redes sociais, se for, por exemplo, para traduzir o site de inglês para português, no caso de Moçambique, nós falamos português, mas a empresa é sul-africana. Então, tudo isso eu vou perceber porque eu tenho uma visão de marketing, mas se fosse uma pessoa que só está em vendas, não contribuiria nada para o marketing e, consequentemente, venderia menos. Então, é uma dicotomia em que o comercial é sempre mais beneficiado, sempre recebe mais do que uma pessoa que está na área de marketing e depois, estrategicamente, não tem não está muito claro como está estruturado. Tem um chefão lá em cima que manda em todo mundo
e depois aqui embaixo o importante é o gestor operacional e o pessoal do comercial, e todo o resto fica só a servir esses dois. É um bocadinho complicado, mas é assim que funciona. A gente, pessoal, a gente de marketing, não tem qualquer hipótese, a gente tem que trabalhar com comercial. Porque na empresa vai existir um comercial, pode não existir marketing, mas existe comercial, existe vendas. Nós temos que trabalhar com eles. Não vamos ficar brigando no primeiro momento. Mas a gente, no primeiro momento, vai entrar com carinho e vai mostrar para vendas e para a empresa que a gente ajuda a vendas a vender mais, melhor e com menos esforço. Somente com isso, a gente vai se mostrar como um elemento que agrega valor à empresa. E aí a gente pode começar a colocar, né, o pezinho na porta, pode começar a dar uns empurrões e começar a ganhar o espaço do marketing. Num primeiro momento, a gente tem que mostrar que marketing traz dinheiro. Então, a gente vai, de fato, passar por um momento, né, até porque existe uma guerra clássica, né? É que nem Super-Homem e Lex Luthor. Tem marketing e comercial. Então, a gente tem que fazer isso ficar um pouco mais azeitado, bonitinho, integrado, para depois poder falar assim, olha, já entenderam como é que o marketing funciona, como é que pode contribuir? Aí agora vamos voltar a ter um trabalho mais em paralelo e você, na tua cabeça, tu sabe que o que tu quer, na verdade, é fazer isso aqui, né? Não é nem para cima. Eu acho que até fazer isso aqui no comercial, né? É pegar o comercial para você, que seria o mundo ideal. O mundo ideal seria eu conseguir ter pelo menos uma liderança dentro da organização que conseguisse trabalhar de maneira harmônica com os esforços de marketing que vão culminar em vendas. Não tem esforços de marketing e vendas. São os esforços de marketing que, como resultado, conscientemente, vão trazer negócio para a empresa, dinheiro para a empresa. Fala, André. Ô, mestre, é mais uma dúvida, né? A gente está falando aí da parceria, né, do marketing com o comercial. Eu estou há 2 anos e meio na função de analista de marketing, uma concessionária de distribuição de gás canalizado aqui em Manaus, e eu comecei a fazer ações de SDR, né? Seria o desenvolvedor de negócios para entregar para a equipe de vendas ir lá e converter em contrato, né? E aí surgiu uma dúvida, que na minha percepção, isso é uma função que está dentro do marketing, porque eu estou prospectando um lead, eu estou pré-qualificando ele, identificando região, identificando equipamento, enfim. Estou deixando ele mais mastigado para a equipe de venda ir lá e converter aquele contrato, né? Impossível contrato para a empresa. Mas na visão de algumas pessoas, dali do estratégico ou até mesmo do gerencial, eles não veem isso como uma ação de marketing, e sim uma ação de comercial. Até falaram assim, você está sendo babá de vendedor. Eu acho que a ideia não é essa. Mas, na minha percepção, está dentro do marketing, porque a ideia é essa, né? Eu entrego o lead para a equipe de venda ir lá e converter. Aí eu queria saber, na sua opinião, se faz ou não faz, só para esclarecer mais aqui os meus pensamentos. Nessa questão, pessoal, de eu ir lá, aí eu identifico que tem lá um pessoal que pode se interessar pelo meu produto, aí eu vou lá, jogo o canto da sereia, aí esse cara ele falou, pô, legal, então eu quero ouvir mais, eu pego, separo ele, vou lá, qualifico o segmento, dou uma namorada e dou de bandeja lá para o comercial pega, conversa com fulano e assina o contrato. Tudo isso, do primeiro momento ao fim, antes, inclusive, né? Também vai ter coisa de marketing, como, por exemplo, publicidade para que chegue coisa a ele. E no final também, relacionamento com o cliente também é marketing. Em geral, uma outra área da empresa, uma terceira área da empresa. Tudo isso é marketing. Eu não vejo problema essas áreas serem separadas, né? Porque são habilidades diferentes, complementares. Então, pode ser que o André ele seja top no momento de comunicar o que a gente fala para o pessoal se interessar e vir buscar a gente. Depois tem um cara lá e depois tem um que vende muito bem. Existe realmente essa questão de competências e habilidades, beleza. Só que tudo são processos de marketing. Então, a minha crítica principal quando eu chego numa empresa, eu vou ajudar o marketing, por exemplo, eu sou do marketing. Lá tem a área comercial, tem a área de pós-venda, né? Às vezes tem uma de relacionamento, às vezes tem uma área de customer service, tudo separado.
para mim, problema zero. Só que para eu, qualquer um desses pontos aqui, eu fazer sucesso, esses pontos têm que trabalhar em conjunto. Então, minha primeira preocupação é que essa galera trabalhe em conjunto. Pode ser separado, outro departamento e tal, né? Então, não se preocupa em ficar brigando, falando que é de marketing, ou de você vir com essa ideia de que podia ter um diretor lá que tinha essas diversas gerências embaixo dele para ficar tudo organizado. Não se preocupa com isso agora. Vai passo a passo. O primeiro é você realmente ajudar essa roda a girar melhor. E aí, como o marketing tem noção desse todo, você talvez tenha a capacidade de dar pitaco, orientar, facilitar algum processo em vários momentos da cadeia, né? Então, você pode falar lá com o pessoal que faz o site, redes sociais, algumas coisas para eles melhorarem. Depois, o pessoal que faz a parte de intelligence, ou então de performance, ou de growth, seja lá como você chamar, faça lá também um trabalho um pouco melhor. Aí, quando chegar no comercial, também melhorar o que eles fazem. Então, dá para trabalhar tudo isso conjunto. Mas deixa eu só fazer uma pausa para falar para vocês o seguinte. No ano passado, eu fiz um trabalho, e, inclusive, para esse trabalho ser concluído, eu consegui colocar nessa empresa um diretor de marketing que era alguém de meu conhecimento, que já trabalhou comigo, o Rodrigo Chagas. Vocês conhecem porque ele tem uma masterclass, ele é um grande gestor de projeto, de marketing, e ele tem uma masterclass que é gestão do PEND, né, da metodologia PEND, na ótica de gestão de projeto. O Chagas, ele é impecável, ele foi meu sócio, trabalhou comigo, foi meu cliente, já foi professor de equipe minha, um monte de coisas que você imaginar. E eu chamei ele para poder fazer esse trabalho em conjunto, ele é o diretor dessa empresa agora. A questão é o seguinte, pessoal, enquanto a tua empresa não conseguir traquear e mensurar esse processinho todo que a gente está falando aqui, você vai ter dificuldade de colocar, sabe, assim, o que você quer na mesa como marketing. Enquanto você não conseguir rastrear o cliente ponta a ponta, ou seja, a Inês, que acabou de comprar esse meu produto, ela, na verdade, começou nesse ponto aqui, assistindo uma palestra gratuita na nossa filial de Goiás. Enquanto você não conseguir fazer essa ligação, o marketing vai ter dificuldade de se impor. E é difícil fazer essa métrica. Tá? Tanto que eu falei que costumam ser trabalhos caros e demorados, etc. Quando você consegue, entretanto, todo mundo só vai conseguir trabalhar dessa maneira. Exemplo de uma maneira, vamos dizer assim, rudimentar de fazer isso. Tá? Vamos fazer aqui uma campanha controlada lá na nossa... A gente tem um supermercado numa cidade pequena lá de Minas, em Abaeté. Tá? Então, vamos fazer o seguinte, olha. Vamos fazer aqui uma campanha para chamar pessoas para comprar nossa promoção de iogurte. Vamos passar lá um carro de som, né, falando da promoção de iogurte. Esse cara vai no supermercado e vai comprar o iogurte. Quando ele passar no caixa com o iogurte que a gente está na promoção, essa moça vai falar lá para o fulano, você está no iogurte na promoção e tal, deixa eu colocar aqui o seu nome. Fulano de tal colocou aqui a promoção e tal. E eu guardo ela lá no Excel, dentro daquele supermercado. Tá? Aí vai ser complicado, porque o supermercado tem milhares de clientes, né? Aí vai demorar muito tempo aqui o caminho. Vamos lá aqui na área de curso, por exemplo, que eu tenho mais familiaridade para poder dizer. Nessa empresa, pronto, eu dou o caso dessa empresa aqui mesmo. Essa empresa, pessoal, a gente começou a marcar o fulano quando ele fazia aula gravada, assistia lá, baixava um e-book, ou então ia até eles faziam um curso, né? Ia até lá o curso lá de inglês, lá, não era curso de inglês não, mas imagina, o curso de inglês para poder se matricular. A gente colocava esse cara no mesmo banco de dados. Tá? Aí já tem um problema inicial para a maior parte das empresas, que eu vou ter banco de dados diferentes, né? Então, você vai ter, às vezes, até um comercial trabalhando com um marketing com outro, a loja com outro e tal. Então, já foi um desafio colocar no mesmo banco de dados. Quando a Herta ela se matricula lá no e-book e eu marco ela de alguma maneira,
por exemplo, pelo e-mail dela, ou pelo CPF, ou pelo número de contribuinte, por qualquer coisa que seja, eu começo a ranquear, a rastrear essa pessoa ao longo da compra, do processo como um todo. A parte digital, por incrível que pareça, ela é muito mais fácil, né? Eu saber quem clicou no meu site, se a Denise ela se inscreve no meu YouTube, eu tenho muita ferramenta para poder fazer isso. Eu, por exemplo, no nosso Active Campaign, que é a ferramenta que eu uso para e-mail marketing, para CRM, vamos dizer assim, lá na Inês. Aí está lá Inês, Luanda, Angola, tá Portugal, Lisboa, porque ela está aqui agora. Falou que ela fez um último clique na página tal. Está tudo integrado no digital. O difícil é eu conseguir ver essas coisas que estão fora do digital. Então, eu preciso trabalhar em várias frentes, na verdade. Tá? A gente podia, de repente, ter uma aula que eu fale mais sobre esse processo, né? Várias frentes, que tem toda uma parte técnica por trás, como, por exemplo, um banco de dados unificado. Pode ser um Excel, não importa, vai ser mais difícil, mas pode ser. Tá? As pessoas treinadas, porque se o meu cliente ele for lá no balcão da loja, a Cássia atender esse cliente e ela esquecer de colocar lá ele no banco de dados, acabou todo o meu trabalho, né? Então, são várias nuances que eu tenho que fazer, só que são problemas que o marketing vai enxergar. Porque, como o Mutimba falou e o André falou, o cara do comercial, ele não está, cara, nem aí para quem é que vai comprar. Ele quer vender porque ele quer bater meta. A gente tentou, numa ocasião, pessoal, colocar aqui no curso uma pessoa para poder fazer venda de curso, nos auxiliar, né? Porque é um grande trabalho, né? E aí a gente começou a reparar, bicho, que a pessoa ela estava colocando gente que eu falei assim, cara, não. O que tu vai colocar, cara? Um estudante de universidade do primeiro semestre para fazer o nosso curso de consultores. O cara ele não tem a menor noção do que é isso. Ele vai jogar o dinheiro dele fora. Tudo bem, pode ser um gênio, pode ser um cara fora, mas eu prefiro que não faça. Né? Então, sempre trabalhar em conjunto e lembrando que a gente é o lado, como é que chama? A corda arrebenta para o lado mais fraco, né? E a gente vai ser o lado mais fraco desse cliente. Eu perdi meu mouse. Cadê? Aqui, tá. Então, deixa eu tentar pegar assim. Arrastar para cá. Deixa eu dar aqui um gásinho aqui, porque a gente acabou se dependendo muito. E aí vamos passar muito mais do tempo. Então, tá lá. O que a gente pode fazer, então? Né? Desculpe. O marketing que a gente deveria praticar é esse marketing mais holístico, mais bonito, mais completo e tal. E como a gente acabou de falar aqui, vocês todos também sofrem do mesmo mal e é comum. Não é esse marketing que acontece. Aí agora vamos lá aqui para algumas dicas, já numa reta final, eu diria. Primeira coisa, galera. Né? Nós dentro de marketing, a gente tem que falar a mesma coisa. Quando eu falo experiência do cliente na empresa, se eu estou numa reunião com 8 pessoas, cada uma vai entender uma coisa diferente. Né? Quando eu falo satisfação, quando eu falo qualidade dentro da minha própria empresa, às vezes no próprio departamento de marketing, cada pessoa vai ter noções diferentes do que é isso. Então, enquanto a gente não estiver falando a mesma língua, vai ser complicado. Se um médico fala para outro que tem que fazer uma laparotopescopia, sei lá como é que é o nome, qualquer médico da sala sabe o que está acontecendo ali, bicho. Só que quando alguém de marketing fala que a gente tem que melhorar a qualidade do produto, tem que melhorar a qualidade. Nosso produto tem que ser mais pesado. Não, para mim melhorar a qualidade significa que tem que ser mais leve. Para mim significa que ele tem que ser de outro material, não pode ser plástico, tem que ser... O que é a qualidade? A gente tem que saber falar a mesma língua. Tá? Depois, estamos falando agora de nós profissionais de marketing, tá? Galera, olha, eu espero que vocês tenham gostado e estejam gostando desse meu discurso todo aqui, de trazer coisa da história, falar um monte de coisa diferente. Eu falei que ia ser atípico, falei que ia ser forte. Tá? Por quê? A gente só vai conseguir se destacar dessa mesmice que está aí, sair da caixa, né, indo mais a fundo. E vocês vão ficar, galera, envergonhados em alguns casos. Caraca, eu trabalho com endomarketing já tem mais de 10 anos, cara. O que eu estou fazendo aqui? Endomarketing, a prática de endomarketing ela é importante, óbvio, para a empresa. Só que não tem nada a ver com endomarketing. É marketing interno. Endomarketing foi um brasileiro, um oportunista, na melhor das hipóteses, que viu internal marketing escrito num livro, traduziu para endomarketing e falou que foi ele que inventou. Então, a gente tem que saber isso para não passar vergonha, para poder trabalhar direito. Tá? Depois eu posso falar mais sobre esse caso, quem quiser. Tá? As bases do marketing, não de funil nem AIDA,
do marketing, elas são as mesmas. Elas são as mesmas há anos. O que eu quero dizer com as mesmas? É que eu preciso gerenciar os elementos de marketing. Os 4 P's, mais os 3, processos, pessoas e evidências tangíveis de produto. Tá? Eu numa empresa, ter que ter essa relação de troca, de eu vou te dar algo em troca de algum, obrigado, Rony, em troca de algum retorno, essa base de marketing ainda existe. O cliente no centro ainda existe. Tá? E a visão do todo, galera, é a gente ter essa ideia de que marketing é muito maior do que o P de promoção. E aí, como é que isso se transforma em negócio para a gente? Né? Aí eu posso dizer não só, obviamente, da minha própria experiência, mas também de ler sobre isso e também dos nossos colegas alunos aqui. Né? As pessoas, galera, percebem isso. As pessoas percebem. Você passa mais segurança lá para o seu cliente. Olha, isso que você quer fazer. Né? Imagina, o cara fala assim, eu queria fazer aqui um monte de fogo de artifício na minha empresa. Quando eu falo assim, acho que não vai dar certo. Por quê? O cara vai me perguntar, né? O cliente ou o chefe. Se eu conheço o marketing, eu falo assim, gente, olha só, fogo de artifício, vai acontecer isso, 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 a chance de acontecer tal coisa, não vale a pena ir por aí, é melhor a gente ir por esse caminho aqui. Quando você está bem embasado, você consegue observar, ler muito melhor o que está acontecendo, identificar caminhos melhores, chegar à solução de maneira mais fácil, rápida, como está aí, certeira. Né? E, obviamente, o resultado disso, acredito eu, né? Não só em termos financeiros para você, para a tua empresa, como também na tua própria reputação como profissional. Tá? E aí, galera, eu acho que, obviamente, a gente tem que olhar para a nossa prática aqui no nosso curso, especificamente, principalmente estratégico de marketing. Eu dei essa noção geral para poder fazer até algumas piadas e tal, chocar em alguns momentos, tá? E entender o quê? O PEND, que a gente vai trabalhar aqui, o nosso planejamento estratégico, muitas vezes, pessoal, vocês vão perceber isso, o cliente ou o chefe, ele não chega a você, obrigado, Ana, ele não chega a você exatamente como eu quero uma estratégia de marketing, eu quero um planejamento, eu quero um PEND. Ele não chega assim para você. Né? O cliente vai te chamar, às vezes, por uma coisa muito pontual, do tipo, Nino, olha, a gente vai lançar um produto agora no Natal, estamos aí já em setembro, e eu preciso melhorar isso aí, cara, eu preciso fazer a coisa funcionar. Coisinha pontual. Ou então ainda, Nino, a gente quer lançar um e-commerce. Ele vem como um problema mais tangível lá na cabeça do Homer Simpson. Uma coisa mais concretinha para ele. Né? E cabe muitas vezes a nós, ou na maior parte das vezes a nós, a gente perceber assim, chefe, olha só, você está me trazendo um problema simples. Vamos pegar aqui um problema simples. Nino, eu quero ter mais curtidas no Instagram. Problema simples. Tá? Tem PEND aí, Nino? Porra, para eu saber, para eu conseguir mais curtida no Instagram, tem PEND? Não tem o PEND inteiro, obviamente. Mas a mentalidade que a gente vai construir na nossa cabeça tem. Né? Olha, para eu fazer para você sugestão de o que você tem que ter de conteúdo, eventualmente o dia, a hora de publicação, em qual canal publicar, eu tenho que saber umas respostas antes. Aí você começa a perguntar o que você quer atingir, para quem que você quer falar, para quem você quer vender, quem é que te atrapalha, quem é o concorrente. Eu tenho que ter essas respostas. Não há hipótese de ser diferente, mesmo para poder escrever uma coisa. Ué, a pessoa me chama, Nino, você pode dar aqui uma palestra de meia hora? Claro. Me fala mais sobre o público, sobre o tempo que eu tenho, sobre qual é a expectativa, sobre o que os outros colegas palestrantes vão falar, para eu poder fazer meu papel. Não tem hipótese. Tá? A gente tem que, então, começar, galera, a buscar lá, né, a raiz daquilo. Porra, o cara me falou que ele quer um e-commerce. É isso que ele precisa? Ele quer isso para quê? Por que ele veio pedir um e-commerce? Ele não tem nenhum site que funciona. Conforme a gente começa a perguntar porquês, né, e fazer o nosso papel ali de Sherlock Holmes, você vai percebendo que o cara, de fato, ele tem que trabalhar o marketing de uma maneira muito mais bem estruturada. Né? Agora, o marketing já é praticado na empresa toda. Né? Comercial, obviamente, pratica. Se tiver uma área de customer service ou pós-venda, obviamente pratica. Né? O financeiro pratica marketing, porque o financeiro é quem manda lá o boleto para o camarada, né? A fatura todo mês para o cara poder pagar. Ah, Nino, mas tem marketing aí? Claro que tem marketing. Imagina virar para você e falar assim, ô Daniela, paga logo a porra do curso, está devendo. É uma coisa.
A outra é eu mandar uma carta com uma caixa de bombom e a voz da Anitta falando, querida Daniela e tal. Eu não sei se ia ser eficiente ou não, né? Só para dizer que tem diferente. Então, é óbvio que o financeiro tem impacto no marketing, né? Para você ter uma ideia, a gente tinha uma empresa que eles mandavam lá esses... Era uma empresa de telecomunicação, né? Tipo uma Nós aqui em Portugal ou uma Vivo aí no Brasil. Eles não aceitaram. Depois até, eles adotaram parte do que a gente falou e a gente já não estava mais envolvido. Mas que bom que eles aplicaram. Mas a gente tentou mostrar para eles que parte do problema de ter tanta inadimplência, parte do problema era que as pessoas não compreendiam daquele tanto de informação que via naquela conta de energia, não entendiam exatamente o que era para fazer, eu pago quanto, e aí, né? Então, a gente começou a colocar, sugerimos isso, mas era mais óbvio, uma coisa que era assim, rosa, né? Olha, a sua conta foi tanto, tem que pagar tanto, nessa data aqui, está aqui a forma de pagamento. E depois pode falar as coisas com mais calma, né? E aí, pronto, você, inclusive, se você lembrar como é que é a conta de luz ou a conta de água da que você paga na sua casa, você pode perceber, né? Tenta pegar uma, de repente, que você guardou de muitos anos atrás, ou que, sei lá, você lembra quando você era criança, e uma atual. Você vai ver que tem muito mais marketing ali. E eu estou falando de marketing no boleto de pagar a conta de água. Tá? Pode fazer isso. Procura na internet conta de água antiga e vê como é que é a sua conta de água. Você vai ver que tem marketing ali. É muito melhor essa conta de água. Tá? Pronto. Né? Temos que atrair e manter cliente, a empresa inteira. Definição de marketing do Ted Levitt. Né? Atrair e manter cliente. Olha lá a experiência. Imagina, pessoal, vocês são bem atendidos pelo Renan. Aí vocês têm uma aula aqui legal com o Nino. Tá tudo lindo e maravilhoso. Aí vocês mandam um e-mail lá para o nosso suporte. E aí, a nossa colega lá do suporte, por qualquer motivo, ela responde para você assim, caro aluno João Vitor, se você não percebeu, o botão para imprimir o texto está bem na sua cara. Basta olhar para o lado e parar de ter preguiça. Imagina que ela faça um troço desse. Ou que não responda a uma dúvida do aluno. Ou ainda, que você está lá adorando, nós vimos aqui para uma aula nossa, e aí pronto, a internet cai. Isso afeta a responsabilidade. Às vezes a responsabilidade, como nesse caso que a gente está aqui falando, olha só a coisa interessante que eu vou falar, pessoal, é por isso que eu falo para prestar atenção, porque eu vou misturando vários assuntos propositalmente, mas tem muita coisa de teoria por trás, né? Olha só esse caso. Eu estou aqui dando aula, você está numa reunião, você está vendendo uma coisa para o seu cliente pela internet, e aí caiu a internet. Caiu a internet. Não é sua culpa, é verdade. Talvez o cliente não compreenda. Alguns vão compreender, talvez alguns não, né? Pô, primeira reunião que eu estou tendo com a Ana, reunião de prospecção, ela me falando aqui que ela é a bambambam do marketing digital, ela não tem nem um diabo de uma internet que funcione, né? Pode pegar mal para alguns clientes eventualmente. Tá? Não foi uma coisa sua, mas em serviços, como os serviços eles são simultâneos, isso quer dizer que quando eu estou prestando o serviço, vocês estão consumindo, né? Então, eu estou prestando o serviço aula, vocês estão consumindo o serviço aula. Né? Acontece ao mesmo tempo. Foto de casamento, cortar cabelo, é naquela hora que acontece. Se cair a internet, vai fazer o quê? Se o fotógrafo, a câmera dele acabou a bateria, não tem como eu casar de novo. Então, a literatura nos fala que nós temos que ter planos de contingência em serviços. Caiu a internet? Pode cair. Qual é a contingência? Os alunos eles têm uma atividade para fazer, tem uma coisa para ler, já estou aqui com 5G pronto para conectar e para rotear. Tá? É isso que eu tenho que ter por conta lá do marketing. Beleza, por causa da experiência, né, eu dizia. Né? Marketing, todo mundo é agente de marketing, já falamos isso aqui também. Ver informação nas entrelinhas, né? Nas entrelinhas. Eu falava, inclusive, numa certa live, né? A empresa ela fala o seguinte, Nino,
a gente queria que você trabalhasse com a gente aqui com marketing, né, etc. e tal, importante para a gente marketing, uma área que a gente quer investir muito. Não, bacana, legal e tal. Eu posso conhecer a equipe de marketing? Não, por enquanto, a que a gente tem aqui é a Suelen. A Suelen, ela de manhã ela ajuda no marketing e de tarde ela serve cafezinho aqui para a diretoria. Porra, o cara fala que marketing é importante, que tal? E a Suelen, né, que serve cafezinho lá e quebra o galho no marketing, tá? Isso dá informações para a gente. E na empresa é o tempo inteiro coisa da entrelinha. Dentro da empresa, quando vai conversar com alguém, você vai no mercado e você vai, Deus queira, com as nossas aulas, sentir aí o efeito da Red Pill, né? Marketing de verdade. E agora sim, últimos slides, estamos terminando. Obrigado a todos vocês pela paciência. E aí a reação do outro lado, né? Nossa, Ana, nossa, Renan, Diana, Faganello, que legal, cara. Você veio aqui ajudar a gente no marketing e, entretanto, você está ajudando na empresa inteira. Eu ouço muitos de cliente, de repente alguns de vocês também, aí, os mais experientes, já devem ter ouvido falar isso, né? Aí você fala assim, não, cara, mas olha só, eu não estou ajudando nem o financeiro, eu nem estou ajudando aqui a parte comercial. Não, bicho. Eu só estou fazendo marketing. Só que para o marketing trabalhar, eu tenho que ter isso, tem que ter aquilo, esse cara tem que funcionar, né? Então, sim, o marketing, ele é a empresa inteira, né? A empresa toda deveria ser ligada ao cliente. O que significa isso? É aquela coisa de estou construindo uma escola. Não é eu estou pintando a parede aqui, preenchendo o planilha do Excel de quem está inadimplente, que o financeiro adora, né? Não, financeiro, não é isso, bicho. Tu atende o cliente também, cara. Tá? Show! Você já sabe, então, que o marketing que a gente entende, que vai cada vez aprender, é uma coisa e o outro lado pensa outra. E eu acho que você tem que cada vez mais estudar e praticar para poder conseguir ver esse mundo maravilhoso aí lá dessa floresta encantada aí lá do Senhor dos Anéis. Tá? O que eu sugiro que você estude, então? O que é marketing? Né? Não só aqueles livros que eu passei para vocês, mas também vai procurar definição de marketing de grandes nomes pensadores de marketing. Por que definição? Porque a definição, uma definição boa de marketing, te leva a refletir, né? A definição do Levitt, marketing é atrair e manter clientes. Olha quanta coisa importante tem nessas 5 palavras aí, sei lá, 6 ou 4, não contei. A do Kotler, né? Que marketing é um processo gerencial, satisfação em longo prazo. São coisas-chave que vão dando ideia do que é o marketing. Tá? E, claro, os 2 livros lá básicos que eu mostrei para vocês, os 3, né? Serviços, princípios, pela ordem. Primeiro de serviços, segundo administração de marketing, terceiro princípios. Tá? Se preocupa muito, galera, em ter os conceitos sólidos. Né? O Michael Jordan não é o Michael Jordan porque ele dá pirueta e enterra na cesta de basquete. O Messi não é bom jogador porque ele consegue ficar equilibrando a bola aqui e fazer... Não é por conta disso, daquelas presepadas todas, porque ele consegue dar uma palestra lá, show, e aqui um monte de gente comprar 6 em 7. Não é por conta disso, é porque você tem os fundamentos muito sólidos dentro de você. E essa base forte que ajuda você a caminhar em vários terrenos. Tá? E aí a gente já sabe que o marketing é praticado em tudo. Tá? E aí pronto, não confie no Nino, mas vai pesquisar por você mesmo. Né? Claro que eu quero que você confie em mim, né? Mas eu não estou obrigando você a fazer isso. E aqui eu coloquei, pessoal, só algumas das coisas que eu acho que vocês vão ficar chocados conforme vocês estudarem mais. Chocados de vocês algum dia terem acreditado nessas coisas aí, ou usarem da maneira que usam, etc, etc. Sugiro que vocês façam em casa e me mandem, quem quiser, esse exercício, que é o seguinte. Já estamos fechando, tá, pessoal? Peço para vocês mais 5 a 10 minutos. Que é o seguinte. Você tem na sua área de aluno a Alegoria da Caverna, que é um texto de mais de 2.000 anos, 2.500, lá do Platão, do livro A República. Você tem já o capítulo lá para você, também você vai encontrar a República gratuito na internet também. Eu queria que você lesse esse artigo, filosofia, esse texto, e você me mandasse ou compartilhasse no grupo o que você enxerga de lições e exemplos de marketing na Alegoria da Caverna. Tá? Algumas pessoas já fizeram esse exercício. Eu não lembro nem se foi a Inês ou se foi a Naulila que me mandaram um trabalho muito legal, com respostas muito inteligentes. Podem me mandar, que eu vou adorar ler.
e vou partilhar também com os alunos, e eu tenho respostas que eu adoraria em algum momento colocar isso e depois elaborar um pouco mais, até quem sabe num livro. Só para vocês saberem, a gente tinha um recorde que não era quebrado desde 2018 e foi quebrado, entretanto, no ano passado, 2022, de, incrivelmente, 2 alunos, um português /angolano e uma brasileira /portuguesa, da mesma turma, de um curso de mestrado internacional que eu dou aula, e cada um deles, separadamente, acharam 15 lições, exemplos, metáforas que nos mostram marketing na alegoria da caverna. É uma viagem, e vou adorar se vocês fizerem esse exercício. Tá? Eu acho que esse é o caminho para você se diferenciar e ser valorizado. Aprender mais marketing. Né? Não precisa ser mais marketing que o Kotler, ou que o Acker, ou que a Bittner. Não, mais marketing do que a média do mercado. Já vai ser um grande diferencial. A gente está em terra de céu, galera. Pode ficar tranquila. Fiquem tranquilos que uma das principais referências em marketing da atualidade no Brasil, um cara que foi um executivo de uma grande marca internacional de sanduíche fast food, que hoje em dia é uma celebridade, esse rapaz, ele fala que para você aprender marketing tem que acompanhar a Anitta e não estudar pelo Kotler. Então não é difícil você se destacar no mercado de marketing. Para ficar famoso e ficar rico, não é o tipo de curso que eu estou te ensinando, e eu também não sei, senão eu era famoso e rico também. Né? Mas marketing eu garanto para você que eu consigo ensinar você. Tá? Tem que estudar, tem que praticar. A metodologia que vai nos acompanhar ao longo do processo é a metodologia Append e aquele meu fechamento clássico. O foco para você se destacar no mercado é pensar. É até aquela questão, galera, né, do pensamento crítico. Estamos perdendo isso por conta de robô, por conta de internet. Vocês têm um artigo na pasta de vocês que é A Vida Atual Não Nos Convida a Pensar. E não precisa ler esse cara. Você pode ler o Nicoleles, você pode ler o Pierre Levy, se você preferir. Eu acho muito difícil você preferir. Né? O Pierre Levy eu acho bem chato. Nicoleles, você tem vídeo que eu circulei outro dia, nosso grupo eu posso passar depois também para vocês, e ler esse artigo também. Com a algoritmização de tudo, a gente está perdendo a nossa capacidade crítica. Né? Isso é a morte para o ser humano. Porque a gente não vai... A gente não vai virar máquina, a gente vai ser reprogramado, né? A não pensar, a ficar só naqueles 30 segundos. Tá? Vê lá o Nicoleles. Me lembra que eu vou passar para vocês. É uma entrevista, 1 hora. É um brasileiro, mora há décadas nos Estados Unidos, um grande cientista mundial. É linda a entrevista em português. Tá? O objetivo é que a gente se distancie das mesmices. Nos distanciemos como profissionais, mas também ajudemos as nossas empresas a se diferenciar e se destacar dos concorrentes. E aí, o resultado é negócio e a gente tem que trazer dinheiro para a empresa porque a gente tem que pagar a conta, então não tem hipótese. E pronto, pessoal, eu realmente peço desculpas, eu programava algo em torno de 4 horas, a gente está aí há quase 5. Então, em primeiro lugar, muitíssimo obrigado e desculpa por tanto tempo. Começamos com 40, temos 18. Segundo lugar, muito obrigado por todos vocês aqui até agora. Terceiro lugar, eu não vou ficar hoje aqui para o cafezinho, mas eu fico sim para 5 minutos de pergunta, 10 para quem quiser. E quem não puder ficar, muitíssimo obrigado, pessoal, tá? Por tudo aí. E até logo, até o nosso próximo encontro, até o grupo. Eu anotei que eu tenho uns links para passar para vocês, vou passar. Tá? Não é normal, o normal é 3 horas. Eu sou bem rígido nesse, né? Todo mundo aí, por favor, fala aí aos alunos, né, que é verdade, 3 horas. E depois tem um extrazinho, extra. Hoje realmente foi excepcional.